Boas pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de Os Bifanas, porque no final do jogo não pode faltar a bifana. Este é um podcast semanal em que discutimos a atualidade do futebol português e internacional e contamos com a vossa companhia. Hoje estou acompanhado com o Manel. Olá pessoal. O Bruno. Olá pessoal. E por fim, e não menos importante, o Leonel. Olá. Esta semana vamos discutir os resultados das principais equipas do principal escalão português, o Porto, o Sporting e o Benfica, tal como a Taça de Portugal. E por fim, alguns dos resultados dos jogos mais importantes do calendário futebolístico. Internacional e nacional. É a mesma coisa, meu. Vamos começar com o Porto. Porto 3, Boa Vista 1. Um jogo que começou tremido para o Porto. Qual é a vossa opinião? Queres falar, Bruno? Não falou? Falámos todos? Eu vou já dizer que eu, como sendo benfiquista, se calhar sou aquela pessoa melhor indicada para... mais indicada para... Completamente. Não, então eu dou um resumo muito rápido então sobre o jogo que tive a possibilidade de ver. Um Boa Vista que entrou muito surpreendente, até a mim me surpreendeu porque eu não esperava que uma equipa fosse ao Dragão jogar daquela maneira, mas o Porto teve uma atitude, não vou dizer dominadora, mas uma atitude combativa que lhe premiou com a vitória. Porque também diga-se de passagem que o Boa Vista não mostrou depois aquelas credenciais que tinham mostrado nos primeiros minutos. E acho que só isto resume o que se passou no Dragão. Agora os meus 4 minutos. Foi até ao sim, gol, por aí. Exatamente, é por isso é que o jogo fica tão resumido, um resumo tão breve. O resumo do Porto é sempre o mesmo. Os golos sofridos é sempre bolas paradas. Qualquer bola parada para o Porto é o Deus dará. Naquela defesa, não sei o que é que se passa, bolas paradas. Mas o golo, o Nuno Henrique estava adiantado. Não vamos falar de arbitragens. Não Na minha interessa, opinião, não está adiantado o Porto a nível de defensivamente das bolas paradas. O Porto é prejudicado pela arbitragem. Vocês têm muito que se queixar, não é? Claro. Não, Para vejamos, dentro de campo houve 3 equipas e aquela equipa que menos mal, vamos dizendo assim, menos mal esteve foi a equipa de arbitragem. Não podemos dizer que o primeiro gol do Boa Vista poderia ter influenciado, porque depois, vendo o jogo nos 90 minutos, o Boa Vista não mostrou nada que justificasse aquele 1-0. Daí eu dizer que o Porto combateu. E acho que o Boa Vista jogou com o 6º guarda-redes neste campeonato, 6º ou 5º. Sim, é uma das curiosidades do nosso campeonato. Sim. É que após a saída do Mica, saída e não saída, sai e não sai. Isto foi uma confusão. Exatamente. E o Porto também, que me está a surpreender bastante no Porto. Surpreender, não é bem uma surpresa, mas é o Otávio, está a jogar. Está a ser uma pedra fundamental no Porto. Bem, esperemos está em forma, está a crescer, está a mostrar o seu jogo. Está a mostrar eu como benfiquista espero que o homem não renda o que tem rendido nestes jogos, mas aquele último ano que ele fez de Guimarães fez-lhe muito bem, fez conhecer o futebol português e este ano está finalmente a mostrar o potencial está finalmente a mostrar o potencial que todos os amantes de FM, digamos assim, o conheceram com um miúdo maravilha e finalmente pode ser este ano o ano da afirmação do Otávio, concordo. Outra coisa, Adriano Lopes, não sei como é que continua a jogar no Futebol Clube do Porto, não sei, eu vejo os treinos, mas todos os jogos tenho visto, vejo muita luta, mas pouca Adriano Lopes, acho que pode ser um tema que nós podemos guardar para outro dia para falar de casos. Não íamos falar só dele. Bem, aí perderíamos um programa inteiro para falar. Mas podemos escolher tipo uns maiores flops dos campeonatos portugueses dos últimos anos e acho que o Adriano Lopes estaria lá. O Brahim é que continua taticamente muito fraco.
Eu já disse, individualista, muito individualista. Mas eu já disse e volto a aquele dizer. treinador ainda não conseguiu pôr uma filosofia naquele jogo. Nada, zero. O do caso do Brahim será um caso particular, porque vocês reparem, o Brahim nota-se que não está motivado para jogar neste Futebol Clube do Porto. Não sei se será um problema de treinador, de dirigentes. Para mim, aquilo é o ego. Aquilo é problema de Poderá ser o ego, mas não sei. Porque se repararmos, Brahim no ano passado só fez um jogo, pelo menos que eu me lembro assim, muito, muito bom. Foi com o Chelsea. Mas atenção, se for um jogador que dentro deste plantel se for recuperado, poderá ser um jogador muito importante ainda para o Porto no que está para vir para o campeonato, no que está para vir na própria Champions, e de referir que este podcast está a ser feito no dia antes do Porto Leicester, e desconhecendo é esperar para ver o que é que o... exatamente, mas desconhecendo aquilo que vai acontecer amanhã. Não sei se vocês repararam, desculpa Lionel, mas Nuno Espírito Santo veio afirmar que agora está a apostar no 4-4-2. Estamos já com o campeonato, não é a meio, mas já temos 6 jogos feitos. O Porto está batalhado para jogar em 4-3-3, de repente diz... Já não é a altura para invenções. Que quer mudar para 4-4-2. Sim, o tempo começa a escassear para Nuno Espírito Santo. Temos o médio ofensivo centro José Carlos Teixeira, acho eu, que chama assim, não é? Ou João Carlos Teixeira. Faz os jogos da pré-temporada todos, quase todos a titular. Número 10. Chega ali em defesa, zero. Não faz nenhum jogo. Nem convocado é. E depois vê-se uma notícia que saiu hoje ou ontem que interessam clubes da Primeira Liga Inglesa. Como é que é possível? Assim, se não joga no Campeonato Português? É um bocado temos que ver, faz se calhar, uma confusão. Mas tens que ver uma coisa. Esta época o Porto tem muitos médios. Sérgio Oliveira estava nos Jogos Olímpicos. Sim. Precisamos de um médio para... Tudo bem, mas contrataste-o a custo zero, certo? Fez os jogos todos da pré-temporada. Veio o Sérgio Oliveira também é convocado, mas também nem joga. Raramente joga. Sim, mas atenção. O mal desse jogador chama-se exatamente Otávio. Sim, mas Sim, está bem. E poderá também agora chamar-se Oliver, e poderá agora chamar-se também Danilo, e poderá chamar-se também André, e poderá chamar-se Ruben Neves. Ou seja, é um jogador que está numa posição ingrata, entre aspas, porque tem muitos jogadores à frente dele, e acho que no princípio, exatamente, era isso que eu queria chegar. No início da época, o Futebol Clube Porto viu uma contratação fácil, porque vamos ser sinceros, era a custo zero, e tem outro cenário, que é um jogador português com talvez alguma margem de progressão. Não sabemos até que ponto será grande, porque ele já está com 23 anos, julgo eu, se não me engano. E acho que sim, acho que com essa idade, sendo português, era um jogador de contratar. Agora, vamos ver isto por outro prisma. Se não tem havido os Jogos Olímpicos e o rapaz tinha entrado a titular, se calhar nesta altura estávamos a falar dele e não estávamos a falar do Otávio. Isto é tudo muito subjetivo estar a falar. Mas vamos voltar novamente a dar a mesma tecla. Estranha-me como tu próprio disseste, na pré-época foi titular e jogou bem, porque eu vi 1 ou 2 jogos da época do Porto, e de repente desaparece completamente do mapa. Está tudo esclarecido do Porto Boa Vista? Tem alguma coisa a acrescentar? Sim, o jogo, como eu disse há bocado, o jogo não foi assim tão complicado para o Porto que seja preciso gastar muito tempo. E Exato. também este Boa Vista já não é que o Boa Vista há gente Pacheco, já não é aquele derby em que é muito bem disputado, muitos golos. Ainda não é, teremos esperanças que se volte a ser, mas neste momento ainda não é. O Boa Vista leva apenas 5 pontos, atenção, em 6 jogos 5 pontos é muito pouco, tem 3 derrotas. É verdade. Então vamos avançar para o Sporting 4, Rio Ave 2. Rio Ave não, Estoril Praia. Não, Estoril.
Correu a voar na cabeça. Ainda estás com o estou síndrome do Rio traumatizado. Ave. Exato, Ainda estou exato. traumatizado. Estás tu e estamos nós. Pelo menos eu fiquei assim de boca aberta. Queixo caído. Mas isso é algo Sim, situação. ficaste tu e ficaram os Sportingistas e acho que ficou a própria equipa do Sporting, porque quem viu a primeira meia hora contra o Estoril esperava uma reação forte do Sporting e O eu tive Sporting entrou nervoso. muito nervoso, muito nervoso. Não se viu aquele Sporting avassalador que caiu em cima do Estoril logo a martirizar. Não. Foi tipo gota a gota, pedra mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e foi isso que Mas aconteceu. a partir do primeiro golo o Sporting ganhou confiança e Claro. Depois não houve Estoril que aguentasse tanta pressão do Sporting. Atenção, mas eu vou-vos dizer uma coisa, que isto poderá muita gente ir a favor ou contra. Eu tive a oportunidade de ver o jogo também e mandei duas gargalhadas só nos 92 minutos, porque se há mais 10 minutos de jogo, isto, claro, é muito subjetivo estar a falar desta maneira, mas se há mais 10 minutos de jogo, eu ainda acredito que o Estoril era capaz de fazer uma gracinha. Mas, pronto. para mim a única coisa que eu tenho a apontar ao Sporting, e isto é para realçar que eu sou do Sporting, foi os 2 golos estúpidos, não tem outro nome, que sofreu, porque os golos sofreram porque estavam a dormir. Bem, e mais uma vez é na parte final dos jogos que o Sporting volta a sofrer golos, porque já em Madrid sofre os golos que sofre já na parte final. Mas aí estavam esgotados completamente. Aqui não tiveram. Pode sofrer golos ao fim ou assim, mas a nível defensivo o Ruben Semedo está um central espetacular. E aí temos o Das Bost que entrou muito bem. O Bas Dost, já não sei o nome deste gajo. O Bas Dost que está. Realçou o gol dele, foi uma bela jogada. Uma bela jogada. E o William Carvalho, grande passe. Pois foi. Talvez a única coisa boa que o William Carvalho tenha feito nos últimos meses, mas pronto. Tirando o europeu, não foi? Tá bem. Exato. Não só o jogo contra a Suíça. Aqueles largos passos. Vamos falar sobre só o jogo do Sporting contra o Estoril. Sim, porque o William Carvalho não merece tanta atenção. Teve bem, fez um grande passe, recuperou algumas bolas. Não foi para mim melhor. Se calhar até acaba por ser talvez o jogador mais evidência. Podemos dizer muitas coisas sobre o William Carvalho, só que o William Carvalho compensa a sua falta de velocidade com a sua inteligência e posicionamento. Exatamente. É por isso que muita gente que agrada muito o William Carvalho. Eu, por exemplo, não gosto muito do William, gosto de jogadores mais rápidos, como o Danilo. Só que o Danilo já não é tão inteligente na ocupação do espaço, utiliza mais a parte física. O William Carvalho, apesar de ser um jogador alto, não utiliza tanto essa vertente, usa para segurar a bola. Porque os passos do William Carvalho normalmente saem muito bem. Normalmente, não quer dizer que faz. Sim. Mas falta, como todos os médios portugueses, falta uma coisa essencial. Para mim, o remate fora da área, que o Danilo tem. Ele não é só fora da área, ele é perto de poder estar a baliza aberta e ele verdade seja dito, ele no jogo do Estoril tem uma oportunidade para marcar. Eu já não me recordo se é o 3-0 ou 4-0. É o 4-0. Ou 4-0. E acho que ainda esta hora andam lá em Alvalade à procura da bola. Porque... Em Alvalade não, na Lua. Ouvi falar que mandaram um foguete lá para a Lua. É capaz, mas pronto. Resumindo, o jogo foi um jogo bom para o Sporting, controlado. O Estoril ameaçou um bocadinho depois com o 3-1, poderia ter feito 3-2 e aquilo dá para 4-1, depois dá 4-2. Mas pronto, há uma particularidade engraçada na equipa do Estoril, que é o jogador que marca os 2 golos do Estoril, tinha sido titular nos outros jogos todos e não tinha marcado nenhum. E neste jogo vai para o banco, entra e nos minutos que está em campo marca 2 gols. Que jogador é que teve o Estoril o ano passado a jogar? O Diogo Amado, o Afonso Taira e quem mais? Mais ninguém? O resto é tudo existem mais. Não, existem mais, não estou a recordar-me. Porque o Estoril foi muito fraco este ano. Sim, o Estoril sofreu uma transformação logo à partida. O Bonatini sai, era o homem-gol, e tem o azar do Kleber se lesionar na pré-época ou já na época a correr. Vocês sabem, uma curiosidade, o Estoril jogou com 6 brasileiros e 5 portugueses.
Mas o Estoril veste-se de amarelo por essa razão. Já é normal, porque também tens um treinador que é brasileiro. Exatamente. E o dono do clube. A direção é brasileira. É tráfico, não é? É tráfico, tem engraçado, só controle por isso. Pronto, ganhou fácil. Normal. É isso. Sim. Acaba por ganhar fácil, sim. Não, tenho a realçar o Bas-Dost que está on fire, caiu de paraquedas e aterrou bem na Liga Portuguesa até agora. Estamos a falar de um jogador internacional holandês. Está bem, mas podia correr mal, podia entrar com a confiança toda e... Estamos a falar de um jogador com 28 anos, ou 29 já. Sim. E acho que o Sporting fez uma boa contratação. O Sporting, as contratações que fez foi mesmo para ser campeão. Sim. Então vamos avançar para o Chaves 0, Benfica 2. Lionel. Para mim, não. Primeiro eu quero salientar que para mim é um resultado que não revela o curso do jogo. Eu acho que foi um resultado muito difícil de alcançar para o Benfica. Ganhou 2-0, mas foi muito difícil. Salientar que era o Benfica, o Chaves percebeu o Benfica, por isso o Chaves queria demonstrar quem é que mandava em casa e demonstrou durante a primeira parte. Sim. Para quem subiu a divisão. Sim, de salientar que 14 anos depois o Chaves apresentou uma moldura humana muito bonita em Chaves, no estádio municipal. Surpreendeu-me, tem uma equipa interessante, não tem estrelas, mas tem uma equipa muito equilibrada. É atitude. Perdigão, o número 10, que já jogou no meu clube, no Futebol Clube Famalicão, é um senhor jogador. Sim, surpreendeu-me de certa maneira. O Perdigão. Mas há que dizer que Perdigão ou não Perdigão, o Benfica é que teve uma grande sorte, porque o Chaves tem várias hipóteses de fazer 1 ou 2-0 e se na mesma jogada 2 remates ao mesmo posto e na jogada seguinte a bola passa ao lado, há um golo anulado e bem anulado ao Chaves, mas isso não tira o facto de que o Chaves estava por cima do jogo. Por isso eu digo, a primeira parte é toda dominada pelos Chaves e que se o Chaves tem a sorte de marcar, acredito que o meu Benfica não teria capacidade de dar a volta ao jogo. Mas depois, na segunda parte, veio a estrelinha de campeão, veio também novamente uma pontinha de sorte também. Uma pontinha de sorte, obviamente, e veio mais uma má decisão do trio de arbitragem, que aqui neste caso não foi o árbitro, mas foi o fiscal linha, que anulou um gol mal anulado ao Mitroglou. Mas depois, pronto, aquele 1-0 e 2-0 veio deitar completamente abaixo as aspirações dos Chaves, que diga-se também de passagem que fisicamente pareceu-me que o Chaves foi abaixo. Depois já a partir dos 20 minutos da segunda parte. Então imagina este cenário, imagina que o Chaves tinha feito 1-0, como é que ficava o Benfica? Será que dava a volta? Pois, foi aquilo que eu acho, da maneira como estava o jogo, acho que não, porque se calhar da maneira como estava o jogo entrava 1-0 e se calhar até entrava o 2 e 3, porque o Benfica... Foi mais ou menos esse lance, não foi perto dos 40? Qual lance é que falas das bolas nos postos? Sim, foi perto do final da primeira parte. É que sofreu um gol no final da primeira parte também. Exatamente, não, o Benfica ficava sem poder de reação e diga-se de passagem também que vi no banco um Rui Vitória também, não soube mexer. Depois sim, tirou o Sálvio e com a entrada do Sérvio aquilo animou. O Sálvio está gordo com o Chino. Sim, tem uns quilinhos a mais, acho eu. Mas tenho a destacar que Nelson Semedo para mim surpreendeu-me mais uma vez. Olha, o Grimaldo é que está a fazer tudo por tudo para voltar ao Barcelona. Ainda pertence ao Barcelona, certo? Julgo que não. Ele acho que é do Benfica. Tem... Ou o Barcelona terá alguma salvaguarda, talvez, para uma transferência futura. Não faço ideia. Não é surpreendente, mas eu gosto muito bem do Benfica, é o Mitroglou. É o Pinheiro. O Pinheiro nada. Ele é o Soneca, parece que anda a dormir. Que marcava bem de cabeça, só era bom de cabeça. Ele marca muitos gols com os pés. Sim, é um jogador, não é um portento do futebol, não é nenhum Ronaldo, não é nenhum Ibrahimovic, mas vai fazendo. E justificou no ano passado com a dupla Jonas. A compra?
E agora está a continuar a justificar, porque mais um golo, na semana passada contra o Braga, mais um golo. Se Benfica sem Jonas, marca do Troglou. Pois, mas é que neste momento temos que ver que o Benfica está sem Jonas, está sem Jiménez, está sem Danilo, apesar de Danilo ainda não se ter estreado pelo Benfica. Enquanto tiveres um bom meio campo. Pois, o meio campo acho que sim, é o motor da equipe. Quero salientar que o André Horta conquistou a sua titularidade. Quase que faz esquecer o Renato Sanches. Sim, e o próprio Feija, finalmente livre de lesões até ao momento, tem dado muita. O Pizzi, acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas acho que já é uma afirmação. Surpreendeu-me. Mas surpreendeu-me o facto de ele ter sido um dos jogadores preferidos, por exemplo, para o europeu. A minha questão é do Guedes. Será que vai continuar a jogar ou vai arrebentar também como ano passado? O Guedes é um caso esquisito. É um caso esquisito. Porque o Guedes o Carrilho. Sim, mas o Guedes é bom de bola. Só que se vocês repararem, vocês um dia que têm a oportunidade de ver um jogo do Benfica e tomem atenção, foquem só um bocadinho no Guedes. É um jogador que faz sempre a mesma coisa. Agarra a bola, baixa a cabeça para o chão e arranca, finta 1, finta 2, finta 1 ou 2. É mais ou menos isso, mais ou menos a Capela. Mais ou menos, é muito esforçado, vai rematando uma vez ou outra, mas não estou a ver muita evolução num jogador como o Guedes. Eu, se calhar, até vou ser injusto com aquilo que vou dizer, mas sem sempre me aparecer uma oferta de 15 milhões ou 20 milhões para o vender, tenho muita pena, mas o Guedes são 20 milhões e o Benfica não está a nadar em dinheiro, apesar de até ter sido a equipa que mais dinheiro fez nos últimos tempos, mas outros Guedes ou outros Ivans Cavaleiros ou outros Bernardo Silvas virão da formação. É a minha opinião neste momento, poderá mudar no futuro. Não tem mais nada a acrescentar? Não. Então vamos passar para a Taça de Portugal, salientar o FAF 2, Naval 3. Ao contrário, a Naval jogou em casa, acho eu. Whatever. Mas o resultado está lá. O facto de salientar que o Naval, depois de ter levado 8 golos de Fátima, foi repescada, veio com uma moral e disputou 3 golos ao FAF, uma equipa que está na segunda divisão. E não se esqueçam que a Naval, na série deles no Campeonato Nacional de Portugal, está em último lugar a lutar. Por isso demonstra uma alta moral contra o FAF. Essa foi uma surpresa. A próxima surpresa foi o Leiria. O Portimonense 0, o União de Leiria 0, que o União de Leiria acabou por ganhar na marca de grande penalidade. Desculpem, deixem-me puxar só um bocadinho a fita. Deixem-me só puxar um bocadinho a fita atrás a falar da Naval 1º de Maio. De salientar, eu estou aqui a ver na tabela, a Naval no campeonato tem 4 jogos, 4 derrotas, com 0 golos marcados e 18 sofridos. Por isso, esta vitória na Taça de Portugal sobre uma equipa da segunda divisão realça mais a surpresa. Portimonense 2, União de Leiria 2. União de Leiria ganhou nas grandes penalidades. Também. O resultado me surpreendeu, porque o Portimonense está na segunda liga. União de Leiria está ali a liderar a segunda liga também. No Campeonato de Portugal. Surpreendeu, porque também estamos a falar de uma equipa treinada por Vítor Oliveira. Exato. Mas penso também que talvez não será um fator determinante para o resultado do jogo, mas o principal objetivo do Portimonense passará, obviamente, pela por ganhar a segunda luta. Mas, claro, estamos a falar de um jogo diferente. O prestígio de avançar na Portugal é sempre grande. Mas atenção, quem conhece a equipa do Leiria saberá que o Leiria até tem uma equipa muito, mas muito boa para um campeonato nacional. E talvez entusiasmado pelos seus adeptos, jogando em casa,
e sabendo que não tinha nada a perder, conseguiu bater o pé ao Portimonense. Não vi nenhum resumo, não li nada, que só me estou a guiar pelo resultado em si. É uma tristeza também em Portugal, tirando agora essa parte, não jogar jogar só equipas da segunda liga, mas a televisão não foca quase nada. Taça Portugal. Havia ser uma competição um bocadinho mais. 2 ou 3 jogos. Pois, porque se formos a ver, Portugal compra a FA Cup da Inglaterra e dão jogos tipo uma equipa da League 2 contra a Premier League. E tu vês sempre uns resumos, estão sempre a falar. Os próprios ingleses criaram tipo um programa, só que lá está, em Portugal porque não. Em Portugal são mesmo com a Sport TV e resumos muito rápido. E acho que nem passa tudo. Não passa quase nada. E temos salientar que o Leiria está a ser treinado por um ex-jogador da casa, que é o Cata. Não sabia. Não sei se não dele. Lembro-me do Cata, sim, mas desconhecia que era ele que o treinava. O Beira-Mar perdeu 6-1 com o Trofense. Ele estava como diretor desportivo do Leiria, mas depois, após a saída do treinador, ele pegou na equipa. E acho que está a fazer um bom trabalho. Vocês ouviram? O Trofense ganhou 6-1 ao Beira-Mar também. Sim. Bem, mas de referir que eu sou um adepto do Beira-Mar, e não me surpreende essa derrota do Beira-Mar, porque quem conhece. O Beira-Mar está a jogar no Distrital de Aveiro. Está no Distrital de Aveiro, exatamente. Subiu este ano da primeira para a divisão de honra, mas quem sabe, quem viu e quem acompanhou o Beira-Mar neste último ano, como eu acompanhei, vê que o Beira-Mar vem de uma transformação enormíssima. Sim, e vem de 2 empates seguidos no início do campeonato. Exato, é uma equipa que está talhada, tem muitos ex-jogadores da casa, é uma equipa que está talhada para a primeira divisão distrital de Aveiro e não para uma Taça de Portugal. Obviamente que o Trofense, com uma outra calibragem, com uma outra rotação, tenha transformado o resultado. Obviamente que em vez destes 2 nomes de 2 equipas que já passaram na primeira divisão, surpreende, mas temos que ser sinceros, este Beira-Mar não é o Beira-Mar que nos habituou a outros voos. Infelizmente. Sim, quero salientar que houve 3 equipas que jogam assim no meio que viram-se gregas para ganhar, que é o caso do Movimento da Beira, União da Madeira, que a União da Madeira só ganhou por grandes penaltis. Um jogo em que houve uma expulsão de Marco Túlio. Túlio? Sim, Marco Túlio. Outra equipa que também viu grega foi o Leixões contra o Pedras Rubras, após prolongamento. E o Varzim, também em grandes maneiras. O Leixões e o Pedras Rubras talvez tenha sido tipo um derby. Pedras Rubras é perto, acho eu. É perto. Sim, tens também o Olhanense, que só vai ganhar 1-0 ao Sacavenense, mas tendo em conta pelos maus resultados que o Olhanense tem tido na segunda liga, se calhar isto 1-0, pronto, não surpreende muito. O Famalicão também ganhou o Mosteirense 2-0. Porque sou adepto de Famalicão, claro, adepto e sócio. Não tive a oportunidade de ouvir o jogo, mas deve. Acho que neste momento em Portugal, se vamos nos focar a esta ronda desta segunda eliminatória da Taça Portugal, vocês já falaram em bem, com tantos canais que temos em Portugal, mesmo canais pagos ou não pagos. Temos o canal público, o RTP. É o canal público, exatamente. Eu ainda sou do tempo em que via jogos de futebol da primeira divisão no canal 2. Agora apenas vês o jogo da final da taça e pronto, podiam ter metido algum jogo da Taça de Portugal para como é que se diz? Para mostrar um bocadinho, mostrar às vezes o futebol do interior, o futebol do norte, o futebol do sul, já que tanta gente fala em Portugal que é a festa da taça. Então, festa da taça só para alguns. Sim, neste caso sim. Antes de saltarmos para os resultados internacionais... Desculpa, André, esqueci-me de dizer uma coisa. Temos Marega com 5 golos a liderar
no campeonato. Dos melhores marcadores. Epá, vocês vão me desculpar, mas eu não vou comentar sobre o Marega, porque eu tenho uma opinião formada deste jogador que não vou querer partilhar. Quem vai dizer que tem 2 talochas nos pés? Não, eu acho que ele não tem pescoço, pá, faz-me lembrar o Marco Horácio. O gajo ele faz lembrar aquele jogador tipo, não é bem, o Hassan era um senhor, mas num clube grande não marca, chega a um clube pequeno, pumba, desata a marcar a torta e a direito. Sim, vamos ser sinceros. Já é costume no Porto. Não marca, lembras-te do não Alain? marca, não dá, sai do Porto, é um grande jogador. O Alain Já Alain não no Braga, meu Deus. Bem, continua André, desculpa lá. Continua. Que é para não alongar muito, senão temos um podcast de 5 horas. Antes de irmos para os resultados internacionais, isto é um assunto internacional, queria saber a vossa opinião do Unai Emery e do António Conte, que não têm entrado com o pé direito nesta época. Eu por acaso vi parte do jogo do Toulouse PSG e aquilo não está fácil. Os jogadores já estão a perder a cabeça. Viu-se o caso do Thiago Motta, que até devia ter sido expulso por causa daquela feia. Sim. E do comportamento também. E não só, eu acho que o Unai Emery resume-se muito facilmente o PSG está ao facto de vocês quem ouvir este podcast, siga esta dica, pesquisem no YouTube pela entrevista de Unai Emery que deu aos jornalistas franceses a tentar falar francês. Ora bem, um treinador com isso, exatamente, um treinador que chega a um país e não tenta aprender minimamente a língua é meio caminho andado para não haver uma má comunicação entre ele já fala jogadores. Sim, mas acho que isso pode ter influenciado. Pode ter influenciado um bocadinho um mau arranque do PSG de campeonato, tendo em conta que o PSG vinha nas últimas épocas influenciado pelo poder ofensivo de Ibrahimovic, pelo poder ou pela estabilidade defensiva. E será que com essa saída do Zlatan, será esse o resultado? Não, é o que eu estou a dizer, e também não só, e a estabilidade defensiva que o David Luiz poderia dar no meio campo. Tem o Marquinhos. Sabes que o Marquinhos, eles esperaram que o Marquinhos crescesse, tipo, o David Luiz tem 28 anos ou 29, ou 30, já nem sei muito bem. Eles aproveitaram, o Chelsea fizeram algum dinheiro. Mas, Lionel, desculpa estar-te a tirar a palavra, mas penso que o Paris Saint-Germain foi naquela, o presidente ou os donos do clube foram na ideia de tentarem ganhar na Europa. E foram com esse objetivo e foram buscar o Unai Emery porque ganhou a Liga Europa com o Sevilha, a segunda vez seguida. Sim, penso eu. Mas também agora para mim, na minha opinião, fez mal. Porque não sei, reparem, quem se lembra dos primeiros tempos de Laurent Blanc no Paris Saint-Germain, lembra-se que também não foi muito fácil. Não foi fácil, mas ganhou o campeonato sempre com muitos pontos de avanço. Bem ou mal, foi ganhando jogos. Ou então, se calhar nós estamos a ver o copo, nós se calhar estamos a olhar para o copo meio vazio e nós estamos a ver o copo meio cheio. Em vez de estarmos, tens o Di Maria, em vez de falar do Di Maria quer sair. Sim, mas e também pode não ser só isso. Nós poderemos estar a pensar que possa ser um decréscimo na equipa do Paris Saint-Germain, mas também temos que ver que as outras equipas subiram. Reparem, neste momento na Liga, temos uma equipa em França que me está a surpreender. Aliás, são duas, que é o Toulouse e o Nice, em termos de plantéis, têm plantéis muito bons que poderão embriar com equipas para lugares da Liga Europa, quiçá talvez da Champions. Temos o Mónaco de Leonardo Jardim, que está-se a tornar ano após ano uma certeza, e esperemos nós que o Marseille e o Lyon venham confirmar os pergaminhos que têm, porque o Paris Saint-Germain não poderá dominar em França eternamente. Exatamente. Em relação ao Conte, desculpa lá, só para prolongar, não tenho nenhuma opinião formada porque o Conte para mim tem sido uma incógnita total, porque eu não tenho visto jogos do Chelsea. E o Chelsea também é mais do mesmo. O Chelsea já trocou 16 vezes de treinador em 20 anos. A ideia entre o Chelsea e o PSG é a mesma.
que é dinheiro à fartazana para ganhar tudo. Embora o Chelsea já tenha ganho os campeões. Ganhou. Mas Epá, para mim, o António Conte já estava habituado a um ritmo que era as seleções e entrou num campeonato muito competitivo e não se está a dar bem. Seguindo para os resultados internacionais, Manchester United 4, Leicester 1. Vocês têm opiniões? Mas estás a falar do Leicester, certo? Sim, sim. A opinião acho que foi que o Ranieri viu que aquilo poderia dar uma cabazada e tirou logo. Eu achei engraçado não, falta de pressing total da equipa do Leicester. Não parecia mesmo. O meio campo não funcionou, ninguém pressionava. Acho que é o segundo ou terceiro golo, acho que foi o golo do Mata. Aquilo parece que estavam a treinar. Ou a ver jogar. 4-0. E o próprio gol do Pogba que vem de uma marcação de canto. É um canto marcado rapidamente. E a defesa estava a apanhar. E a defesa completamente a dormir. O que é surpreendente, porque o Leicester no ano passado não se deixava surpreender assim. Mas atenção, o ano passado o Leicester tinha o Kanté. Sim, acho que muita gente não tem falado nisso, mas é uma peça fundamental que o Ranieri perdeu. Obviamente disse lá 25 milhões, julgo, foram 25, não foi? Acho que foi 30. Ou 30, pronto, disseram lá 30 milhões, mas perderam um jogador fundamental no meio campo da equipa, que tentou equilibrar com a compra deste outro rapazito, como é que ele se chama? Eu sei, estás a falar do que veio do Aston Villa ou do West Ham? Sim. Prontos, mas acho que é isso. sim, julgo que é esse, mas não tem pedalado. O Mendy, já nem sei. É o Mendy. Será esse o Mendy, exatamente. Deixa eu ver, onde é que veio o Mendy? Exatamente. Veio, lá na frente, então foi não isso. Então é isso. Na frente não é preciso falar que estão bem servidos, com o Vardy, Mahrez e agora com o Slimani. Ainda tem o Okazaki. Sim, mas atenção, nós neste momento estamos a falar de Leicester, mas estamos a esquecer que do outro lado tínhamos um Manchester United muito pressionado por resultados, em que já se falavam de cabeças a rolar e Mourinho que já tinha, apesar dos donos do Manchester dizerem que o lugar estava seguro, e eu acredito que sim, que estivesse seguro. Se ficou com o Van Gaal 2 épocas. Pois, exatamente, só que o Manchester vinha de 3 resultados negativos e tinha que bater o pé ainda por cima ao campeão, não é? E o Mourinho falou bem, este ano já é a segunda vez que ganham ao campeão. E o Mourinho vai ser sempre o Mourinho por isso. Na minha opinião, toda a gente sabia que o Leicester não ia continuar a história do ano passado, nem lá perto. Havia talvez a esperança. Havia talvez a esperança de que isto pudesse continuar, mas sabiam provavelmente que não. Foi um conto de fadas. Exato. Com as contratações que fizeram e isso tudo. Sim, mas em Inglaterra é normal haver contratações enormes. Olha, o West Ham gastou porras de dinheiro e vai quase na linha d'água. Sim, está a ser o West Ham está em 18º lugar. 3 foi pontos apenas. Está a ser uma época para esquecer. 5 derrotas. Foram eliminados da Liga Europa por uma equipa eslovena. Mas pronto. E agora estamos a gravar este vídeo. O Burnley está a ganhar 2-0 ao Watford. O Watford que tinha vencido na jornada anterior o mas isso é tal como cá em Portugal. As equipas pequenas contra as grandes metem o pé e no jogo a seguir podem perder 2 ou 3. E já que estás a falar nisso, pelo menos usou Aroca 1. Faltam 7 minutos. Continuando, Arsenal 3, Chelsea 0, que foi um resultado surpreendente na minha opinião. Surpreendente. Eu mais uma vez. Eu entendo o que queres dizer. Eu mais uma vez volto a dizer, não posso dar a minha opinião, porque eu não vi. Não vi nada. Aos 11, 14 e 40. Foi assim, uma resposta bem dada do Arsenal ao Chelsea. Bem, eu só vi, foi um comentário do Ivanovic a dizer que a culpa foi dos jogadores, a dizer que mais ou menos deste estilo
o treinador disse-nos o que tínhamos que fazer e nós não cumprimos. Não sei até que ponto ele estaria. Para mim, isso é tirar do capote. Temos um jogador lá que agora tem jogado há algum tempo, o Alex Iwobi, um nigeriano do Arsenal. Já leva 4 jogos na Liga Inglesa, 220 minutos, mas pronto, não marca golos, mas começa a apostar. Eu por acaso vi esse jogo. Eu quero salientar o Ozil e o chileno, o Alex Sanchez. Exatamente. Sanchez. Pela positiva ou pela negativa? Pela positiva. O segundo ou terceiro gol que foi do Ozil foi uma jogada brilhante em que o Ozil roda na defesa, tira um jogador da frente e faz a tabela com o Ozil, com o Sanchez, e para o gol, que foi um gol, ok, a finalização não foi a melhor, mas a jogada em si foi brilhante. Então eu pergunto as coisas de outra maneira. Acham que é este o ano do Arsenal? Não. Nem pensar. Este ano é City e Man United. O Liverpool este ano é o ano. Eu coloco o Liverpool no mesmo saco do Arsenal, do poderá. Pode acontecer, mas para mim continua a cidade de Manchester muito forte. O City está com 6 jogos, 6 vitórias. Pois o Guardiola começou, mesmo com os problemas com o Touré e assim, acho que os resultados falam por si. Tem 18 golos marcados, 5 Exatamente. E o Tottenham continuou a mesma temporada que fez no ano anterior. Bem, se ele tiver uma equipa atrás dele a suportá-lo e a apoiá-lo, não importa que um jogador possa tentar fazer. Claro. Nós não temos grandes surpresas. A grande surpresa será o Chelsea em 8º lugar. Porque de resto tens o Man United a fazer novamente. Sim, o Man United está a fazer uma temporada normal, como tem feito nestes últimos anos. Sim. Desde que saiu o Sr. Alex Ferguson tem estado sempre ali. O Everton está a fazer uma temporada boa, tens o Liverpool, Arsenal, Tottenham e City na frente. O City, pronto. O Liverpool, que eu gosto muito, está a fazer um bom começo de época. Até agora. Sim, mas atenção. Só o Tottenham e o City. Atenção de realçar, só de realçar que para a semana temos um Tottenham Manchester City, que é o segundo contra o primeiro. O que poderá beneficiar Arsenal, Liverpool, Everton e Manchester para se aproximarem dos primeiros lugares. Muitos jogos. Inglaterra é sempre. Sim, mas nós sabemos que até à chegada do Boxing Day estes dias, estes jogos são importantes. Day, Lionel, ultimamente não tem sido tão determinante. Não sei, tenho a sensação que este ano. Antigamente era muito mais forte do que é agora. Tenho a sensação que este ano poderá mudar. Okay. Vamos saltar para a Espanha. Está a ser uma surpresa. Poderá ser chamado assim. Está aos salavancos. Está a ser bom. Já não está aquela coisa Barcelona-Real Madrid. Exato. E o Atlético. Já tens muito mais equipas. Tens equipas até ao 8º lugar com 4 pontos de diferença. Por agora. Eu acho que mais à frente vai... Sim, vai claro. Separar. Mas estamos com 6 jornadas e o campeonato está... E finalmente 2 vitórias para a Valência, que foi muito mal arranque na Liga. Chegou a ter 4 jornadas e 0 pontos. Sim, salvou-se com aquele penaltizinho mesmo a acabar, não é? Uhum. Contra o Alavés. E agora ganhou em casa do Leganhas com um gol de Nani. Finalmente. Tínhamos o Villarreal em primeiro à 6ª jornada no ano passado. Sim, mas vamos cá ser sinceros, que surpreendeu pela negativa este Real Madrid. Este Real Madrid, não, mas o Real Madrid vai empatar a 2-2 a Las Palmas, em que surpreende. Las Palmas está a surpreender. Sim, mas surpreendentemente. Mas não te esqueças que nesse jogo o Cristiano Ronaldo sai quase 20 minutos antes de acabar o jogo. E eu já vi. E o Leganés empata. Eu já vi o Las Palmas. E eu vi um vídeo da reação do Ronaldo, e tanto Ronaldo como alguns jogadores, colegas de equipas, ficaram surpreendidos. Mas atenção, o Ronaldo não está acima de ninguém, também é um jogador que possa. Sim, exato. Do Barcelona. O Barcelona passeou em Rio, nem sequer me adianto muito mais, 5-0, acho que está tudo dito.
e o Atlético ganhou a Deportivo 1-0. E afunda o Deportivo. Lá está. Exato, lá está. O Real com 14, Barcelona com 13, Atlético e Vila Real e Atlético e Bilbao com 12. Sevilha acabar os primeiros 6 com 11. Ainda há muito jogo pela frente, obviamente, mas acho que. Perdeu 3-1 com o Atlético Bilbao, atenção. Pois, lá está. Mas do primeiro ao sexto há a diferença de 3 pontos. E julgo que para a semana poderemos vir a ter algumas mudanças no topo da classificação. Para terminar, vamos até a Alemanha. O Dortmund está completamente no fire. Está a golear todas as equipas que aparecem à frente. E atenção, não sei como é que vai ficar o jogo da manhã entre o Real Madrid contra o Dortmund. Vai ser um bom jogo. O Bayern Munique continua na mesma. Na Alemanha, acho que temos que destacar pela negativa uma equipa que eu até tenho, o Schalke, exatamente. Schalke 04, que leva 5 jogos, 5 derrotas. 0 pontos. Exatamente. 2 golos marcados só. Exato. Mas como este também está o Hamburgo e o Ingolstadt, só que tem 1 ponto cada um, mas também tem 2 golos marcados e 10 sofridos. Sim, mas em termos de históricos dos últimos anos, Ingolstadt é uma equipa que subiu recentemente à Bundesliga. Para ver se o Schalke desperde ou não o seu treinador. Quem está? Hamburgo já contratou um novo treinador. Sim, o Cole, surpreendentemente. Desculpa, novo treinador. Não sei se vocês conhecem o novo treinador do Hamburgo. Sim, acho que eu ouvi qualquer coisa, mas não sei. Marcos Guisdon. Não conheço. Ele treinava durante 4 épocas no Hoffenheim. Ok. Sim, já me recordo, treinador do Hoffenheim, exatamente. Também já tinha passado pelo Schalke, como adjunto. De salientar que o Colónia finalmente volta a ser Colónia, está em terceiro lugar neste momento, não sei até que ponto será para... Exato, sem derrotas. 4 equipas na Alemanha que não têm derrotas. Temos o Bayern Munique, o Köln, o Leipzig que está a fazer um campeonato, que subiu a divisão, está a fazer um campeonato excepcional, e por fim temos o Hoffenheim, que é treinado por um jovem de 29 anos ou 30, já não tenho a certeza da idade do treinador, que desde que pegou na equipa tem estado brilhante. Quero salientar o Rafael Guerreiro. Exatamente. Sim, é verdade. Tem marcado e jogado nosso Rafael Guerreiro. Tem jogado a médio centro, certo? Médio centro, médio esquerdo. Acho que neste momento, se calhar lá em Lorient começam a lamentar-se o facto de ter vendido só por aquele preço. 13 milhões no 13 ou 18, já não me recordo. Para o Borussia Dortmund. Em Portugal tem os 3 grandes a dormir. Continuo a achar que sim. Como é que deixamos escapar um jogador destes? É um jogador que não é de agora. O Rui Jorge foi descobri-lo ao Lorient, descobri-lo, entre aspas, trouxe-o para o Sub-21, a partir daí foi sempre a subir. Um jogador sempre em crescendo. Queres falar de Itália? Sim, podemos. Portugueses em Itália, podemos falar um bocado da Série A. Temos Miguel Veloso, temos João Mário. Sim, o João Mário está a fazer um bom início de época no Inter de Milão. Sim, de referir que o João Mário... Inter de Milão e o AC Milan ali, na luta, nos primeiros lugares, finalmente. Até que ponto vão morder os calcanhares às Juventus? Não sei. A Juventus, porque Juventus... lá em cima, mas também já perdeu um jogo, o Nápoles ainda não perdeu nenhum. A Roma foi surpreendida por Turino. É verdade. O Turino já é uma equipa... Sim, mas em termos de nome... Estamos a falar sim. Tem uma equipa em crescendo, apesar de estar em 10º lugar. Tem uma equipa jeitosa. Sim, tem uma boa equipa. Eles estão na Europa, salvo na Liga Europa. O Turino é onde está o Joe Hart, não é? É, exatamente. Sim. Exato. Tens o De Silvestre, tens o Belotti, Falquet. Uma equipa interessante. Tens o Marco Benassi. O Elobi, acho que também jogou no E acho que é a altura de finalmente alguém começar a morder os calcanhares às Juventus, porque já começa a ser demasiado. A Juventus, desde que subiu da segunda divisão à primeira, tomou conta do futebol italiano nos últimos anos. Também tem a ver com o decréscimo dos grandes de Milão. Sim, o Inter e o Milan decidiram lutar um bocadinho um contra o outro e esqueceram-se que existiam outras equipas à volta deles. Falámos o AC Milan, aquele AC Milan que metia medo a toda a gente na Europa, cara. Aquele clube
do Ancelotti, meu Deus. Sim, Maldinis, Massaros, Jorge Baresi, Jorge Weasi, Shevchenko. Uma equipa, e depois daquela equipa de Kaká, Sidor. Eu já nem vou voltar atrás, já não vou voltar atrás de Gullit e Rijkaard e Van Basten. Recentemente tens Kaká, Sidorf na mesma equipa. Tens Gattuso, o próprio Pirlo, tens o Pirlo que deixaram-se ir a custo zero. Gattuso. Sim. Isto, honesta. Ai, nem vale a pena falar. Até fico doente só de pensar. Tinha o Cafu, meu Deus do céu. E o Inzaghi, que sempre que entrava marcava. Eram outros tempos em que o dinheiro não tinha tanto poder no futebol. Em Itália foi um dos principais problemas. Em Itália até foi dinheiro a mais. Em Itália esbanjou-se muito dinheiro. Botou-se dinheiro muito fora. Este ano, por exemplo, a Juventus, a contratação do Higuaín, que eu acho que foi o limiar do estúpido, 90 milhões. Vais falar de transferências este ano foram todas absurdas. É um bom jogador, mas não é para 90 milhões. Foi muito overrated. Sim. Foi muito inflacionado. O Pogba sai por 120 milhões, Higuaín por 90 milhões. Tens até o próprio André Gomes. Vai para o Barcelona. Sim. Grande. Mas temos que ver, isto foi uma traição para os adeptos do Nápoles. Sais do Nápoles. Sim, mas o que dizes do presidente? Sim, mas dizer olá 90 milhões, adeus Higuaín, acho que eu dizia olá 90 milhões. Porque fez muito bem o Nápoles, está bem servido, foi buscar o Milito. Exatamente. Ficava se calhar. Tem 28 anos o Higuaín ou 29? Sim. E se calhar ficava com um plantel contaminado com o Higuaín e assim. Talvez tenha sido. Já era um jogador que estava a criar uma marca. Quase. Nem tanto, mas quase uma marca. Maradona. Marcou o Diego Maradona. Não, Maradona sou. Tinha que ganhar uma liga. Diego Maradona é só. Sim, entendo aquilo que queres dizer. Foi o podcast, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Foi? De acrescentar que o próximo podcast será moderado por Ninguém. Ninguém. Vamos ver. Ok, isto para os nossos ouvintes, nós vamos dizer que isto nós entre nós fazemos um sorteio semanal em que será um de nós a moderar. Os temas andarão sempre à volta do que falámos hoje e por mim despeço-me. Até ao próximo. Até ao próximo. Obrigado, pessoal. Tchau. Aí. Podemos fazer uma publicidadezinha ao meu canal para quem gosta de Futebol Manager. Exatamente. De afirmar que nós somos. Acho que quem gosta de futebol, se gostar de Futebol Manager, já conhece a minha voz. De afirmar que nós somos quatro. Nós somos 4 fanáticos de Futebol Manager. Exatamente. E aconselho toda a gente que gosta de futebol, pelo menos a experimentar uma vez Futebol Manager. É mesmo viciante. um dia prometo que faremos um podcast sobre Futebol Manager. Exatamente. Muito obrigado a todos. Ok. Obrigado. Deus, pessoal. Tchau, ouvintes.